referência. Nós vamos fazer uma série de mensagens, uma série de pregações nesse tema, olhe além da montanha. E hoje nós vamos meditar no texto que está ali. Pode passar, meu filho. O tema maior, o tema da série é aquele, olhe além da montanha. Mas o tema da pregação de hoje é este que está aí, ó. Vamos ler juntos? Quando a montanha do medo... Vamos repetir? Quando a montanha do medo tapa a visão. Texto aberto. Nós vamos ler somente até o versículo 4. Embora nós vamos meditar até o 18, mas nós vamos ler até o 4. Nós vamos fazer essa leitura juntos, amém? Mas antes, vamos orar. Com sua cabeça, vamos pedir socorro ao céu. Essa palavra não é de homens. Esses registros, né, são divinos, inspirados pelo Espírito Santo, e para que possamos ter acesso e sermos abençoados, esclarecidos pela Santa Palavra, precisamos pedir socorro, pedir auxílio àquele que moveu o coração de homens do passado para escrever essas palavras para nós. Portanto, Senhor, queremos nesta manhã exaltar e bendizer o Teu nome. Queremos, ó Pai, nesta manhã, Senhor, com a palavra do Senhor aberta. Ó Deus, o texto de 1 de Reis, capítulo 19. Senhor Deus, à luz da história de um servo Teu muito precioso, Senhor, muito importante para a história de Israel, de todo o Teu povo. Senhor Deus, a vida de Elias, Senhor, nos inspira tanto. Ó Deus querido, a fim de que também possamos inspirar outros, Senhor Deus, para que olhem além da montanha. Ó Deus, para que consigam, Senhor, não ter as suas visões, o seu olhar, ó Deus, obscurecido, ó Deus, pela montanha do medo, como aconteceu com Elias. Pai bendito, em nome de Jesus, venha nos esclarecer e que a Tua palavra seja viva em nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Acompanhe a leitura do texto sagrado. Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: façam-me os deuses. Olha só como é que o coração daquela mulher era. Façam-me os deuses, como lhes aprouver, se amanhã, a estas horas, não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Então essa foi uma promessa que Jezabel fez, né, para Elias. O texto continua dizendo: temendo, com medo, pois Elias levantou-se e, para salvar sua vida, se foi. E chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço, o seu companheiro, o seu amigo, né, o seu auxiliar. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, debaixo de uma árvore chamada zimbro, muito comum no deserto, naquele deserto, e pediu para si a morte, e disse, vamos ler juntos o que Elias disse: basta, toma agora
ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que os meus pais. Palavra do Senhor. E aí, minha filha, você vai mudando, tá? À medida que eu vou falando, você vai mudando. Vou comprar ainda o apontadorzinho que vai ficar mais fácil. Aí mesmo vou mudando. Meus irmãos, o que o capítulo anterior nos conta? Que Elias acabara de humilhar os profetas de Baal. Você conhece essa história, não? Eles se cortavam, eles pulavam, gritavam, clamavam por Baal. E Baal? E o Elias debochava deles. Clama mais alto. Pode ser que ele esteja dormindo, pode ser que ele esteja ocupado com alguma coisa. Clama mais alto. E lá eles clamavam e gritavam. E nada acontecia. Elias então reconstrói o altar do Senhor que havia sido quebrado. Manda colocar lenha, manda colocar o holocausto em cima, ele prepara tudo, ele coloca o holocausto e ele pede para que muita água seja colocada ali no altar. Ou seja, seria impossível. Você que gosta de fazer um churrasco sabe muito bem que se você joga água em cima do carvão ou da lenha, nada feito, certo? Não vai ter fogo, não vai ter brasa, não vai ter calor, não vai ter nada assado ali. Mas aconteceu algo extraordinário. Elias clama ao Senhor, e fogo da terra ou do céu? Fogo do céu desce, consome o holocausto, consome a lenha, consome a água. Algo extraordinário ali aconteceu. Ele acabara de humilhar os profetas de Baal. Ele acabara de ver fogo descer do céu, a chuva voltar depois de 3 anos. Mas depois de tudo isso, ele toma conhecimento através dos mensageiros que Jezabel manda até ele. Ele toma conhecimento que ela havia feito uma promessa, que ele iria morrer. Como você leu comigo, Elias então foge, temendo. Elias teve medo. E ele então abandona tudo e vai embora. E é interessante, amados irmãos, que a palavra que aparece aqui, a palavra hebraica que aparece aqui, usa a mesma raiz do verbo ver. A palavra ver e a palavra temer possui o mesmo início, a mesma palavra inicial lá em hebraico. É interessante isso. Porque diz o texto que ele viu o fogo de Deus e ele teme com as ameaças de Jezabel. Ver e temer. Aquele homem que viu o que o Senhor acabara de fazer, ele também teme pela sua própria vida. E aí nós começamos a observar que Elias foge um dia de caminhada. Ele vai para bem longe, senta-se debaixo de uma árvore, não para descansar, não para comer alguma coisa. Ele para debaixo daquela árvore, ele se assenta debaixo daquela árvore e ele pede para si a morte. Tira a minha vida, Senhor, pois não sou melhor do que os meus. Amados, notemos uma coisa importantíssima. Ele não está fugindo apenas de Jezabel. Está fugindo de sua própria vocação. Note que Elias não fugiu apenas de Jezabel. Ele foge de si mesmo. Ele foge do ministério. Ele foge da atividade profética para o qual o Senhor havia o chamado, o levantado. Quando ele teme, quando a montanha do medo se põe diante dos seus olhos,
Ele não consegue enxergar além daquela montanha. Ele não consegue enxergar além daquele medo. Ele não consegue ver Deus, ele não consegue ver a esperança, ele não consegue ver dias melhores, ele não consegue ver nada. Ele só consegue ver o medo. Ele não abandona só o Carmelo, ele não abandona só o local onde Jezabel estava, onde aqueles profetas estavam. Ele abandona a sua vocação. Ele muda a sua direção. Valtinho, meu querido amigo, você fez um bem a mim. Eu te agradeço, mas eu vou desligar, tá? Sabe por quê? As páginas da Bíblia ficam rolando aqui. Obrigado, amigo. Você é uma benção. Jezabel colocou medo em Elias. Mas continua, o texto continua. Dos versículos 5 a 8, nós vamos observar, amados irmãos, que Deus não repreende Elias. Olha para o versículo 5, 6, 7 e 8. E tente achar nesses versículos uma repreensão de Deus. Elias, por que você fez isso? Elias, volta, Elias. Elias, por que você abandonou o seu trabalho? Elias, levante agora e volta para lá. Você escuta Deus fazendo assim com Elias? Olha o texto. Você escuta Deus repreendendo Elias, corrigindo Elias. Deus sustenta antes de corrigir. Isso é um detalhe interessante isso. Deus não repreende, Deus o alimenta. Sim ou não? É isso que você está enxergando no texto? Glória a Deus. Glória a Deus. Agora olhe mais uma vez para o texto e enxergue esse Deus que alimenta Elias sem o repreender, sem o corrigir. Você enxerga a misericórdia? Você enxerga a graça? Consegue enxergar? Sim ou não? Ah, meus amados irmãos, 2 vezes o anjo o toca e diz: levanta-te e come, Elias. Levanta-te e come, Elias. O cuidado precede a correção. Aqui. Repita comigo: o cuidado precede a correção. Deus cuidou de Elias. Deus alimentou Elias. Mas o texto segue. E nos versículos 9 e 10, Deus faz a pergunta que realmente importa. Qual é a pergunta que realmente importa? Deus não perde tempo perguntando para ele por que ele está lá. Ele não perde tempo perguntando por que ele chegou aqui. Ele não perde tempo fazendo um monte de perguntas. Ele vai à pergunta certa. A pergunta que importa é uma só. Qual é a pergunta? Que fazes aqui? Que fazes aqui, Elias? Essa pergunta é geográfica. Reflita antes de responder. Essa pergunta é geográfica. Por que você está aqui, Elias? Por que você entrou aqui nessa caverna? Essa é a questão que Deus quer que Elias reflita. Por que você entrou nessa caverna e não entrou naquela? Essa é a questão? Não. A pergunta é geográfica? Não. A pergunta é vocacional. A resposta de Elias é puro exagero, amados irmãos, e autopiedade. Só restei eu. Olha para o texto. Só restei eu. Uma pergunta que para o tempo. Coloquei uma letra tão pequenininha que olhando aqui agora com os meus óculos, o negócio embaçou. Mas já corrigi a leitura. Uma pergunta que para o tempo. Imagina
Elias estava lá na caverna fazendo sei lá o quê, porque o texto não diz o que Elias estava fazendo lá, mas quando Deus pergunta para ele o que faz aí, Elias, parece que o tempo congela. Deus coloca Elias diante dessa pergunta tão agoniante. Deus não pergunta por informação, Ele pergunta para que você reflita sobre onde está e por que está. Por que você entrou na caverna, Elias? E Deus pergunta para você a mesma coisa nessa manhã. Por que você sente o que você sente? Por que você está fazendo o que você está fazendo? Por que você está indo para onde você está indo? Por quê? O que faz aqui, Elias? Por que você entrou nessa caverna, Elias? O que motivou, o que levou você a querer se esconder, Elias? E essa pergunta Deus faz para mim e para você nessa manhã. O desejo de Deus é fazer com que olhemos além da montanha do medo, que tapa a nossa visão de Deus e de tantas outras coisas. Versículos 11 e 13 segue. E Deus fala na brisa suave, não no barulho. Deus não está no vento forte. Deus não está no terremoto. Deus não está no fogo. O vento rasgou as montanhas, o terremoto sacudiu a terra, o fogo consumiu tudo. E Elias já tinha tido, poucos dias antes daquele momento da caverna, uma experiência muito grande com o fogo. Deus, lembra? Derramou fogo do céu, fez cair fogo do céu, consumiu o holocausto. E agora, mais uma vez, o texto diz que Deus não estava no fogo. Olha para o versículo 11. Um grande vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor estava nesse vento. Depois do vento, um terremoto que sacudiu a terra, sacudiu as estruturas, mas o Senhor não estava no terremoto. Recentemente você viu o que aconteceu lá na Venezuela, né? Aquele terremoto que sacudiu a terra, matou tanta gente, tantos imóveis quebrados, tantas pessoas soterradas. É o que um terremoto faz. Mas Deus estava no terremoto? Diz o versículo finalzinho do 11, mas o Senhor não estava no terremoto. Versículo 12, depois do terremoto, um fogo. Mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um cicio. Uma brisa suave, tranquilo e suave. Um cochicho de brisa. Isso aqui é a frase em hebraico que está aqui. A frase em hebraico que está aqui é um cochicho de brisa. Sabe? Não é um vento. Não sei se a sua casa deu o vento que deu lá em casa essa madrugada passada. Deu na sua casa? Chega a assobiar a janela. Mas aqui o texto diz cochicho de brisa. Amados irmãos, Elias que estava muito acostumado com a agitação, com aquela agitação que ele viveu, com aquele fogo que caiu do céu, com aquela matança, porque o texto diz que ele matou a espada 450 profetas.
Deus muda a forma e a percepção de Elias, pois antes ele tinha visto o fogo cair e consumir o holocausto, agora ele viu o fogo e Deus não estava no fogo. Se outrora ele achou que Deus estava falando com ele ou respondendo alguma coisa lá no fogo, agora Deus muda a forma de se revelar a Elias, não mais no fogo, porque o coração de Elias já estava tão agitado, o coração de Elias já estava tão atormentado. E um terremoto, imagina alguém que já está atormentado passar por um terremoto, isso acalma o coração? Ver fogo cair do céu acalma o coração? Ver um vento forte rachando as penhas pelo meio acalma o coração? Mas um cochicho de brisa acalma o coração. E foi isso que Deus fez, e assim Deus se revelou a Elias. Deus faz com que mudasse a percepção de Elias. Elias, teu coração está muito agitado. Vamos acalmar as tempestades que estão aí dentro. Vamos acalmar essa agitação. Um cochicho suave de brisa. Assim Deus começou a falar com Elias, começou a se revelar a Elias. E Deus corrige também a distorção do pensamento de Elias. Olha para o versículo 14. O que diz o versículo 14? Ele respondeu, tendo sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só e procuram tirar minha vida. Meus irmãos, o pensamento de Elias estava correto ou distorcido? Responda, correto ou distorcido? Será que o meu pensamento e o teu também muitas vezes não está distorcido sobre muitas coisas? Sim ou não? Será que o nosso pensamento, baseado nas nossas experiências de vida, será que os nossos pensamentos, as nossas emoções, baseados em tantas coisas horríveis que vivemos, escutamos, sentimos, será que essas coisas não estão promovendo em nós distorções da realidade? Sim ou não? Deus se interessa por isso? Sim. Deus então vai a Elias para corrigir as distorções que estavam no coração e na mente de Elias. E Deus faz isso com fatos. Deus faz isso trazendo Elias de volta para o prumo. Elias, ainda tem 3 coisas para você fazer, Elias. Elias, tem 3 coisas importantes para você, cara. Você ainda precisa cumprir a missão de ungir Azael, Jeú e Eliseu. Ainda tem um rei para você ungir. Ainda tem alguém para você colocar no seu lugar, Elias, antes que eu cumpra o teu pedido, que é a morte. Mas na verdade, Elias, eu vou ter uma surpresa para você. Você não vai morrer, não. Você vai viver, cara. Você vai viver, cara. Amém? Ele pediu a morte. Deus não deu a morte. Ele foi trasladado, né? Num carro de fogo. Olha só como é que o fogo marca tantos capítulos da vida de Elias. Fogo que queima lá o holocausto. Fogo que cai do céu no deserto. E agora uma carruagem de fogo que leva Elias para o céu. Depois, né? Mas tem uma outra coisa que Deus fala para Elias, muito importante. Deus dá um dado para Elias que Elias não sabia. Sabe por que ele não conseguia enxergar isso, amados irmãos? Porque existia uma montanha entre ele e os fatos. Quais são os fatos? Você tem 3 missões ainda, Elias. Ungir um rei,
ungiu Jeú e alguém para colocar no seu lugar, que é Eliseu. Você já tem missão, Elias. Mas tem outra coisa, Elias, que eu ainda preciso te dizer. Um outro fato que você não conhece, porque a tua visão está muito limitada, Elias. A tua visão, meu irmão, muitas vezes está muito limitada, como estava de Elias. Ô Elias, tem uma coisa importantíssima para dizer para você. Você não está sozinho não, cara. Ainda tem 7.000 que eu conservei, que não dobraram os seus joelhos diante de Baal. Você sabia disso, Elias? Não. Por que você não sabia? Por que você não sabia? Porque a tua visão está limitada. Existe uma montanha de medo na sua frente. Você não temeu? E por causa de que você temeu a sua vida, você não abandonou tudo por causa de Jezabel e foi embora? Isso embaçou a tua visão. Esse medo fez com que você não soubesse de muitas coisas, não conseguisse enxergar muitas coisas, Elias. E muitas vezes isso acontece comigo e com você. Mas Deus está nos corrigindo, amém? Deus está tirando a montanha, amém? Amém. Louvado seja Deus. Qual é a ideia central? Qual é a ideia central? Repita comigo: o desânimo distorce a nossa percepção da realidade. O desânimo nos faz achar que estamos sós e sem saída. O medo nos faz achar que Deus não responde mais. Mas Deus responde não com discurso, mas com sustento, com presença silenciosa. Deus responde com um chamado renovado e um olhar curado. Amém? Deus curou a visão de Elias. Fez com que Elias passasse a enxergar as coisas como tem que ser, pelo ponto de vista certo. O texto nos diz que Elias assentou debaixo de um zimbro. Elias não sabia que 7.000 haviam permanecido fiéis. Ele não sabia disso. Invisíveis aos olhos de Elias, mas visíveis aos olhos de Deus. Passa, meu filho, mais um. Já falei sobre isso, né? O desânimo distorce. Vai, continua. Deus te convida a olhar além da montanha. Passa mais um. Agora sim. O texto diz que Elias se assentou debaixo de um zimbro. Eu pergunto para você essa manhã: qual é o seu zimbro? Você está sentado em qual zimbro? Debaixo de qual zimbro? Seu zimbro é um cansaço que não passa, seu zimbro é um boleto que não fecha, seu zimbro é a solidão do lar que ninguém vê. Qual é o seu zimbro? Seu zimbro pode ser o desemprego. Seu zimbro pode ser a violência da cidade também, que te traz medo, né? Não vou, porque eu tenho medo. Não faço, porque eu tenho medo. Qual é o seu zimbro? Seu zimbro hoje, o zimbro de muitas esposas hoje pode ser um esgotamento emocional profundo, medo da solidão a algumas pessoas. Mães podem estar cansadas, muito cansadas. Amados irmãos, o zimbro de um jovem pode ser o medo pelo futuro, a angústia do futuro. Muitos zimbros. Cada um pode estar debaixo de um zimbro diferente, pensando, questionando, se deprimindo debaixo de zimbros diversos. Sim ou não? Talvez você esteja debaixo de um zimbro hoje,
Mas talvez você já tenha experimentado o Carmelo, lugar das grandes vitórias, né? Lugar das grandes conquistas. Houve um tempo muito bom, um tempo em que a fé foi exigida e você estava lá e deu tudo certo, mas agora aquele tempo passou e você está sentado embaixo de um zimbro. Passa mais um, minha filha. Mas antes de qualquer exortação, antes de qualquer tentativa de correção, antes de exigir qualquer coisa, Deus mandou Elias comer e dormir. Louvado seja o nome de Jesus. Sabe o que eu fiquei pensando? Leia comigo ali, ó. Antes de exigir fé de você, vamos ler juntos? Antes, você está conseguindo ver? Sim. Antes de exigir fé de você, Deus quer te alimentar e te ouvir. Ele cuida do corpo e da alma antes de chamar para a missão. Reflexão: o cuidado de Deus vem antes de qualquer exigência. Isso acalma a alma? Isso acalma a alma? Acalma a alma? Sim ou não? Glória a Deus. Isso acalma a alma. Deus não vai a uma alma agitada, cansada e exausta para colocar mais peso. Deus vem com comida, vem com descanso, Deus vem com renovo. Deus não exigiu nada de Elias. O cuidado de Deus vem antes de qualquer exigência. Nessa manhã, Deus quer tirar pesos do seu coração. Ele não quer colocar peso no seu coração. Ele não pôs peso no coração de Elias, ele tirou o peso do coração de Elias. E é isso que ele está fazendo comigo e com você nessa manhã. Tirando peso. O que está pesando aí? O que está preocupando? O que está angustiando? Qual é o seu zimbro? Debaixo de qual zimbro você está sentado? Você que certamente já experimentou o Carmelo, agora está debaixo de um zimbro. Possível, talvez. E se você estiver, ouça bem o que eu vou dizer. Como esse texto desafia a cultura evangélica que às vezes espiritualiza o cansaço. Cansaço para muitos crentes, sabe o que é? Falta de fé. Irmão, agora mais. Peso. Irmão, sabe o que é? Você tem que ir no seu cara, você tem que fazer não sei o quê, você tem que ir no seu cara. A gente às vezes não é agente da graça, é agente do peso. E Deus nos chama para sermos agentes da graça e não do peso. Quando você vê o seu irmão cansado, desanimado ou triste, não ponha peso nele. Amém? Amém. Não espiritualize. A cultura às vezes espiritualiza. Você está cansado, irmão? Ó, o problema na tua fé ainda. Ó, você está orando pouco. Não faça isso com ninguém. Amém? Não faça isso com ninguém. Seja um agente da graça de Deus. Se Deus mandou Elias comer e dormir, quando você vê alguém cansado ou angustiado, diga: meu irmão, descanse mais. Meu irmão, vou estar orando por você, sem peso, sem cobrança, sem exigir, porque o cuidado de Deus vem antes de qualquer exigência. Glória a Deus por isso. Louvado seja o nome de Jesus. A brisa versus... Passa aí, meu filho. A brisa versus o silêncio que grita. O cochicho de vento. Na nossa versão, um cicio suave. Um cochicho de vento no hebraico. Na nossa versão do português, um
Um cicinho suave. Está na mesa.